Bom dia, meus amigos. Vamos dar início à nossa audiência pública. Projeto de Lei 401 do prefeito, propondo uma lei de inovação para o Espírito Santo. Vitória foi a primeira cidade do Brasil a criar um fundo municipal de ciência e tecnologia. Nenhuma cidade do Brasil tinha. Nós criamos aqui no final do governo de Vitor Boas. Um fundo que foi valorizado pelos sucessivos prefeitos que tivemos depois de Vitor. Veio Luiz Paulo, 2 mandatos, Paulo Artung e agora o prefeito João Cosa. A cidade de Vitória, ela é limitada geograficamente, fisicamente. Cedo ela acordou para a necessidade do desenvolvimento tecnológico. Cedo. Por isso que há 20 anos nós temos esse fundo que financiou cerca de 400 e poucos projetos. Muitos deles, a maioria, claro, importantíssimos para a cidade na área da saúde, na área da educação e outras áreas também, da pesquisa, etc. Então, Vitória, com esse projeto de inovação apresentado pela Prefeitura, isso aí o Silvio vai fazer essa apresentação para a gente, Vitória pretende manter-se nessa condição pioneira, nessa vanguarda, porque é a primeira cidade também que apresenta uma lei municipal de inovação, uma lei, inclusive, que eu já mandei lá para o município, para a cidade de Palmas, no Tocantins. Essa lei, mesmo sendo, exatamente por ser uma lei pioneira, ela pode conter muitas necessidades de acertos, de ajuste, de adequação, etc. Por isso que nós estamos fazendo essa audiência pública. Eu vou pedir, então, ao Silvio Ramos, que é o principal responsável pela construção desse trabalho, que faça uma exposição da lei e depois a gente entra no processo de discussão da própria lei e depois uma intervenção do Luiz Fernandes para falar um pouco do fundo e as possibilidades que nós aqui em Vitória temos de acessar esse fundo, quais as possibilidades que nós temos de trabalhar com o governo federal, porque já existe uma parceria política, o governo do estado também tem sido um facilitador para as nossas ações aqui na prefeitura. Enfim, Luiz Fernando, então, pode fechar esse assunto com muita produtividade. Doutor Silvio, o senhor pode fazer a exposição? Bom dia a todos. Queria agradecer ao vereador Nami pela realização dessa audiência e a oportunidade de apresentar a lei aos nossos cidadãos de Vitória. Nos sentimos muito honrados com a presença do Dr. Luiz Fernandes, presidente da FINEP. Como disse o vereador Nami, FINEP eu considero o órgão mais importante do país em termos de financiamento de projetos de inovação, de ciência e tecnologia, responsável pela gestão, a partir da implantação da Lei Federal de Inovação, pela gestão dos inúmeros projetos em andamento pelo Brasil afora. Nós vamos ter a oportunidade, quem está operando a lei de inovação, né, disponibilizando recursos, a sua visão com certeza vai ajudar ainda mais nós aperfeiçoarmos a nossa lei. Bem, indo direto à lei, por ser pioneira, ela tem um conjunto de necessidade de ser aperfeiçoada. Assim como o vereador encaminhou para Palmas, nós encaminhamos o projeto para todas as prefeituras que têm relações com o Fórum Nacional de Secretários de Ciência e Tecnologia, do qual a gente tem a honra de presidir nesse momento. Nós enviamos, estamos fazendo um debate, porque lá no MCT, quando nós apresentamos ao secretário Elias e ao ministro, eles nos colocou um seguinte compromisso: as cidades que tiverem suas leis aprovadas, nós vamos construir uma relação um pouco mais estreita, no sentido de termos oportunidade de repasse de alguns convênios diretamente do Ministério e dos órgãos ligados ao Ministério. Então, as cidades ganharão, além de organizar a ação de inovação na cidade, ganharão um apoio adicional ou estratégico do governo federal para isso. Nós temos a sustentabilidade do desenvolvimento local. Achamos que a cidade de Vitória, basicamente pelas limitações físicas, temos aqui dificuldade de abrigar empresas, indústrias, plantas industriais. Então, para a sustentabilidade do desenvolvimento local, e não exclusivamente, mas compartilhando com a região metropolitana, nós achamos que, por sermos o centro financeiro, econômico e político do Estado, nós temos que inovar inclusive na forma de gestão. Então, quando a necessidade da evolução e atualização e ampliação do sistema municipal de ciência e tecnologia, implantado há quase 20 anos atrás, a partir da Lei de Inovação Federal, como coloca o I, né, de inovação, nós então
sentimos a necessidade de aperfeiçoarmos. Bom, e a oportunidade, nesse momento, nós estamos dirigindo à frente o Fórum Nacional de Ciência e Tecnologia e também um desejo já elaborado, que não é desejo mais, um passo avançado, que é a construção do nosso Parque Tecnológico Municipal Metropolitano, que se enquadraria no contexto da inovação como um instrumento que corporifica, um dos instrumentos que materializa ações de inovações importantes. Na emenda da lei, está claro qual é o objetivo. Aqui nós dissemos, então, que a lei tem o objetivo de implantar um sistema municipal. Nós temos debatido e o Pacto da Ciência e Tecnologia e toda a ação estratégica da ciência, tecnologia e inovação no país, nesse momento, ela está calcada, especialmente nos eixos da engenharia. Há um déficit grande da formação desse tipo de profissional, né? Nós temos hoje aí a necessidade de 60 mil ano, formando 40 e poucos mil, o que coloca o Brasil, do ponto de vista da inovação, da produção, da transformação do conhecimento em inovação, em produtos, em processos, nos coloca numa defasagem grande em relação aos países mais avançados do mundo. E ali as engenharias com projetos e consultorias, o design, a arquitetura e TICs e educação como transversais a qualquer ação de inovação. A economia do conhecimento. Nossa cidade é o futuro. Nós vimos agora, na crise que nós estamos saindo dela, o abalo, e está hoje inclusive nos jornais, o reflexo disso na prefeitura, nas contas da prefeitura. A nossa 62% do PIB da cidade de Vitória está vinculado ao comércio exterior e serviços. O comércio exterior nosso é commodity. Na medida em que nós temos a obrigação de buscar caminhos alternativos que permitam à cidade construir uma menor dependência do comércio exterior de commodity, mas do comércio exterior com produtos de maior valor agregado. Então, a economia do conhecimento, ela é algo que no mundo avança de uma forma avassaladora. As principais economias do mundo hoje já não são produtores de inovações em produtos, mas a maioria vive de royalties, a maioria de conhecimento, que vende o seu conhecimento para ser produzido em outros lugares. Então, é uma oportunidade que a cidade, que tem um ambiente adequado, mas inicial, é um ambiente próprio para isso, mas que precisamos incrementar e fortalecer muito mais através de instrumentos legais e recursos financeiros. E as tecnologias sociais, que é algo fundamental, que no governo do presidente Lula foi incorporado ao Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, como sendo algo a ser apropriado pela população, que não seja de tecnologias tradicionais, seja que estão dispersas e não são apropriadas. Então, também nessa ação, a cidade de Vitória pode contribuir e deveria atuar fortemente. Vitória, recentemente, a Câmara aprovou um projeto, uma lei que regulamenta a Lei Geral da Microempresa, e nós consideramos como a maioria das empresas da cidade de Vitória, como a maioria das empresas do Brasil, são pequenas microempresas. Outras questões são fundamentais. O protagonismo municipal. Nós achamos que a inovação, o empreendedorismo, ela acontece nas cidades. É claro que quando nós falamos de pesquisa científica, ela não tem fronteira. Quando nós falamos de desenvolvimento tecnológico, o mundo, você pode desenvolver isso e se apropriar. Agora, o empreendedorismo, as inovações, estão nas cidades, estão nos territórios. A formação, a capacitação, a construção do conhecimento e a difusão desse conhecimento, a capacitação dos cidadãos. Nós precisamos enfrentar as crises, manter o crescimento e desenvolvimento e, após a crise, construir paradigmas novos que a gente possa sair de forma qualificada.